Muito bom mesmo, né? Muito bem, então vamos agora já fazer aquele contato especial com o nosso mestre, né? Com o Dr. Herberto Edson Maia, aqui nesta manhã de sábado. E espero que você participe aqui com a gente, ilustrando as nossas perguntas, ajudando a não ficar assim numa técnica só comigo aqui fazendo as perguntas, que você possa fazer perguntas diretamente para o Dr. Maia, né? Basta usar o nosso WhatsApp, que é o 98687-7340, 98687-7340, e também o 51, que é o nosso código de área aqui, o código de área de Porto Alegre, região metropolitana. Alô, bom dia, Dr. Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem. Não tem chuva aí na sua área? Não. Tem chuva por aí? Não, também não. Tá tempo bom, tem sol, tá lindo o dia. Tá bem bonito o dia mesmo. Doutor Maia, dessa semana, assim, teve algum episódio que tenha lhe chamado a atenção, assim, especialmente? Não, no geral, assim, nada demais, assim, que me preocupasse, não. Uhum. Tu tem alguma coisa, assim, que... Não, também não, é que eu queria lhe fazer exatamente essa pergunta. Não lhe parece que a gente está já normalizando as exceções, que as coisas acontecem e a gente já não se surpreende? Porque nós tivemos alguma coisa assim que lá no passado, se chegasse, ia ser altamente surpreendente. Quer dizer, o caso, por exemplo, de que a questão do golpe estava sendo projetado fazer tipo assim, um Auschwitz. Seriam grandes concentrações para prisioneiros do regime e tal. Me parece assim que se fosse algum tempo atrás, isso seria manchete garrafal, estaria todo mundo falando de tão absurdo que é, né? Mas assim, entrou por uma porta, saiu pela outra e parece que não... A gente está habituado agora com as coisas excepcionais? Pois é, talvez assim como o mundo, vamos dizer assim, todo mundo está entendendo assim que a cada momento surgem situações as mais estranhas, as menos estranhas, há uma sensação talvez maior de adaptação, né? Ou até uma coisa mais, vamos dizer assim, positiva, por exemplo. A ilusão é uma coisa que todos têm, né? Que todos buscam se iludir com alguma coisa, buscar alguma coisa. Talvez, no geral, haja uma sabedoria maior de que toda ilusão está sujeita a uma desilusão. Então, um dos avanços, vamos dizer, psicológicos que eu acho importante é que devemos manter a ilusão do que gostaríamos que existisse, mas estamos sempre preparados para a desilusão, que é o que acontece geralmente na nossa vida o tempo todo. E a maioria das pessoas, então, sempre acha que a ilusão não pode sofrer desilusão. E na nossa vida, exatamente é isso que acontece o tempo todo. Então, levantando essa hipótese que tu colocou, quem sabe as pessoas estão mais capazes de manter a ilusão e enfrentar as desilusões que acontecem no correr do tempo. Uma hipótese, né? Claro, claro. Não, é porque assim, ó, eu me lembro, mais uma questão de repórter aqui, tá? Por exemplo, acontecia assim um grande acidente, como aconteceu essa semana, onde não sei quantas pessoas, 18 pessoas morreram, porque caiu um ônibus numa ribanceira, que eles estavam a caminho lá do quilômetro dos Palmares, tinha uma atividade lá, aí teve um ônibus com turistas que estavam no ônibus, o ônibus caiu, morreram 18 pessoas, não sei quantas outras foram para o hospital, e sinceramente a gente teve praticamente nenhuma repercussão. Entende? E eu me lembro que se fosse, digamos aqui, nos anos 90 ainda, nós teríamos assim, seria repórter viajando para lá,
pararia tudo, sabe? As coisas. E parece que aos poucos nós fomos diminuindo isso, até que hoje está meio que normalizado. E eu acho que tem outra variável importante, que como a internet nos acessa o tempo todo, coisas que acontecem no mundo o tempo todo, mortes, destruição, fatos da guerra, tudo mais, as notícias negativas que surgem o tempo todo, de certa forma, começam a ficar assim, meio, vamos dizer assim, sem muita repercussão pessoal. Então, as notícias são tantas e em todos os lugares do mundo, é uma enchente ali que mata 300 pessoas, é uma coisa que acontece aqui que mata 18, um ônibus cai e mata 8 ou 10 atletas que vêm voltando, quer dizer, é tanta informação de problemáticas e desastres e problemas no mundo que a pessoa pode realmente, como tu está dizendo, aumentar a sua capacidade de proteção no sentido de repercussão muito grande pessoal, como se fosse assim mais comum e normal que um mundo tão grande como é pela comunicação me impacte muito em cada evento que aparece o tempo todo. Talvez exatamente isso seja o que está tornando mais comum a pouca reação em relação a desastres e acontecimentos negativos, né? Mas isso também não vai endurecendo o nosso emocional, nós não vamos ficando cada vez menos empáticos e mais indiferentes? Pois aí que está, né? Se tu te aproxima da ilusão com a desilusão, hipoteticamente, numa zona intermediária entre a ilusão e a desilusão, é que deveria aparecer, e não é todas as pessoas que conseguem, o chamado espaço potencial, que é uma zona, vamos dizer assim, que cada um deve desenvolver para entender que o mundo é exatamente isso. Nós nascemos, vivemos uma série de ilusões e decepções e acabamos morrendo. Então, essa sabedoria de usar a ilusão e a desilusão dentro de um espaço potencial, onde a gente o tempo todo está querendo entender melhor o mundo. E nesse nível, em vez de eu ficar rígido, agressivo ou enclausurado em mim mesmo, eu começo a entender melhor que o mundo é extremamente complexo e que essa complexidade do mundo lá fora tem que ver com a complexidade do mundo interno meu. Então, em vez de eu ficar duro e fechado, eu começo a entender melhor o sentido da existência, que é muito complexo. É cheio de nuances que qualquer definição maior, assim, de ficar rígido, ou mais isso, ou mais aquilo, é sempre relativa e provavelmente indo na direção de uma desilusão da nova perspectiva que eu ficar. Então, se eu ficar desse jeito que eu estou falando, tu, em vez de ficar rígido, fica mais flexível de entender o mundo e a ti mesmo. Essa seria a ideia positiva. A ideia positiva. Isso, positiva de eu saber que essa vivência de mundo está me dando condições de eu me flexibilizar ao máximo para entender que realmente eu não posso esperar uma realidade utópica maravilhosa, que todos sejam maravilhosos, não haja problema, tudo seja organizado, que eu tenha uma direção, que eu acredite em alguém, que eu tenha um super líder e por aí afora. Quer dizer, cada vez mais eu fico responsável pela maneira que eu vejo o mundo. Isso na hipótese de termos assim uma sociedade, os membros dessa sociedade mais maduros, né? E na medida em que nós somos assim mais emocionais e extremamente, né, a nossa emoção praticamente domina, isso não teria uma reação contrária do tipo negativo, sem ser essa positiva? Mas é exatamente isso. Cada um de nós tem que entender essa complexidade, porque a expectativa é sempre que o mundo, alguém lá fora vai ser um messias, vai ser um coordenador, um grande líder, e tudo vai ficar maravilhoso, utópico,
Quer dizer, essa é uma busca constante, assim, de uma zona paternal, maternal idealizada. E, na realidade, esse nosso mundo não tem nada assim de tão paternal e maternal. Nós temos a mãe e o pai quando a gente precisa deles para crescer. Mas à medida que eu caio no mundo, eu vejo que eu sou formado por duas forças opostas. Uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Um caminho na vida e um caminho na morte. Quer dizer, dentro de mim existe o bem e o mal. Aí nós chegamos perto da ética. A ética diz, olha, isso está errado, isso está certo. E a moral diz, isso é mal, isso é bom. Então, esse caminho tem que ser bem entendido, porque senão a gente fica uma criança esperando que sempre surja alguém maravilhoso, que algo vai acontecer e que as pessoas deveriam ser boas, maravilhosas, e que nós estamos frustrados porque algo bom não acontece, porque a vida é assim, porque isso, porque aquilo. É um problema altamente pessoal na medida que eu fico responsável pelo mundo que eu vivo. Mas é uma responsabilidade pessoal no nível do meu poder. Eu não estou numa zona de poder maior, onde eu posso resolver as coisas. Eu tenho que resolver no nível particular que eu vivo. Agora, se todos nós somos falíveis e coisas assim, é de supor que, mesmo estando lá no poder lá em cima, aquele ideal que eu boto em alguém está sujeito a várias variáveis negativas, problemáticas, positivas também, mas eu tenho que ser mais realista nesse sentido. Então, sempre aumenta a minha responsabilidade de visão do mundo. Mas o ideal é, como tu diz, de botar em alguém que me salve. Aí, por isso que se diz, né? O ideal é a vida após-morte em que eu vou para Nova Jerusalém, que eu vou ficar lá olhando Deus e vai ser maravilhoso. Esses aí fazem a gente acreditar que é só depois da morte é que vai haver algum tipo de paz, né? Pois é, né? É bem complexo mesmo, totalmente complexo. Doutor Maia, há poucos minutos atrás, uma senhora trouxe aqui uma situação e eu comentei que perguntaria, traria para a sua avaliação aqui também, né? Que, seguinte, ela disse que a filha dela se formou em História, é formada em História, concluiu, né, o curso, deve estar capacitada para ser professora, historiadora, enfim. Mas só que não. Ela hoje ocupa a cozinha dessa senhora, se apropriou, vamos dizer assim, dessa cozinha dessa senhora e está fazendo salgadinhos. Está vendendo, está vivendo da venda de salgadinhos. Mas só que para fazer isso, ela, pelo que eu entendi, ela simplesmente tomou conta da cozinha dessa ouvinte aqui, nossa amiga, e ela está sem espaço. Inclusive, bem no final da fala dela, ela disse que está pensando em alugar um quarto na casa de alguma outra pessoa que ofereceram para ela. E entregar a cozinha, a casa para a filha, porque pelo que eu entendi também, ela se sente, perdeu o espaço, perdeu a casa. E queria ouvir de nós aqui alguma coisa a respeito disso, porque ela está pensando, pelo que eu entendi, repito, em sair de casa sem reivindicar, sem tomar uma atitude, simplesmente pegar as coisas dela e sair. Eu acho que o primeiro passo é o relacionamento dela com a filha, né? Por que ela está deixando a filha tomar o espaço dela sem nenhum tipo de reivindicação ou conversação com a filha, né? Que é um problema familiar particular e, pelo que eu estou vendo, a filha, desiludida com a formação dela, está virando uma empreendedora em busca de conquistar uma posição econômica melhor e deveria estar num acordo com a mãe, né? E até, hipoteticamente, a mãe ajudá-la nesse caminho, né? Porque, como é mãe e filha, a gente supõe que os acertos e acordos seriam mais facilitados com diálogo, com
minha filha, tu está deixando a tua profissão de lado porque tu prefere esse caminho de economia, de sucesso, de mini ou microempreendedor. Eu gostaria de saber, assim, por que tu largou a tua carreira e como é que eu posso te ajudar. E, na realidade, está havendo, assim, um total falta de diálogo entre ela e a filha, a ponto dela ir se enquistando e indo embora de casa. Quer dizer, eu acho que está faltando é um diálogo dela com a filha, ou se ela tem dificuldade nesse diálogo, deveria ter uma pessoa mais próxima da família que pudesse fazer a intermediação de diálogo, né? Porque realmente a filha está tomando conta da casa sem se importar muito com o que a mãe está vivendo ou se sentindo, né? Então tu vê que aí ela quer uma opinião nossa que é esta. Se tu não consegue conversar com a tua filha e colocar esse desassossego que tu está vivendo, quem sabe procurar alguém que faça essa intermediação. Que é um caminho simples visto de fora, mas altamente problemático visto de dentro, porque a mãe não consegue dialogar com a filha e a filha está tomando conta da casa, deixando ela ali num canto, né? Na visão da mãe, né? E a filha pode não ter essa ideia tão clara. Agora, que interessante, não é, doutor Maio, o quanto o relacionamento, não importa em que nível, ele é todo cheio de, assim, de muros, né? Mesmo que não haja, que ninguém fale nada, mas tem um monte de coisa, assim, que não pode isso, a pessoa não tem coragem de falar aquilo, o outro não tem coragem de reclamar aquilo, quer dizer, há uma dificuldade enorme na relação entre pessoas dentro do mesmo ambiente, né? Tu vê, isso até é um exemplo ilustrativo do que se falou antes. Quer dizer, hipoteticamente eu posso usar o exemplo de antes, que era mais teórico, dizendo que a mãe tem uma ilusão em relação à filha, de que a filha seria então uma profissional formada, que ela investiu na formação da filha, que é a ilusão da filha maravilhosa naquela profissão que a filha fez. E a desilusão de ver a filha virar uma cozinheira, uma microempresária, tomando tudo que é da mãe agora, já que também tomou da mãe quando se formou. E ela não conseguir lidar com essa desilusão da sua utopia e da sua ilusão antes em relação à filha, porque falta comunicação. Comunicação dela com os próprios afetos e comunicação dela com os afetos da filha, e o diálogo simplesmente estancou. E eu então fico sentindo perdida num lugar que até agora era meu. Tu vê como é difícil eu assumir responsabilidades e como é fácil eu idealizar lá fora e ir lá fora ficar me devendo porque eu imaginei que deveria ser assim. Eu imaginei que a minha filha ia ser maravilhosa. Eu imaginei, então eu estou triste, desiludida e vou embora. Tu viu como pessoalmente isso que a gente falou teoricamente acontece o tempo todo? Sim, e ao mesmo tempo pode acontecer, estava imaginando aqui, exatamente por essa falta de diálogo, a filha talvez nem tenha se dado conta que ela fez isso. No ímpeto de estar fazendo as coisas dela, a mulher está com a emoção toda engasgada, toda magoada, mas a filha talvez nem saiba. Não, a comunicação aí simplesmente empacou de uma forma absoluta, que é isso que acontece quando eu me desiludo fora, com as pessoas, com a família, com amigos e tudo mais, e a desilusão passa para dentro de mim e eu começo a me afastar e não consigo nem fazer esse diálogo interno que eu falei, que é dizer, mas vem cá, será que eu não estou querendo me iludir demais com a vida, esperando demais dos outros, idealizando que as pessoas devem ser maravilhosas, que todos devem se tratar como eu imagino que deveria ser? Mas por que tu está tão desiludido? Tu não está entendendo que a complexidade da vida é a ilusão baseada em contato constante com a desilusão,
E que nesse contato é que deve haver uma abertura de comunicação potencial, onde eu uso a minha inteligência, a minha criatividade, a minha imaginação e a minha intuição para entender por que a vida é tão complexa. Não, as pessoas vão ficando fechadas, e alguém é culpado, menos eu. Sim. Então, tomara que ela escute o que o senhor está falando e pense em estabelecer algum momento de diálogo, né? Tu vê que toda terapia, toda busca de problemas, quando eu tenho muitos problemas, o que eu procuro? E hoje em dia é a moda, a terapia, é o diálogo, onde eu expresso as minhas desilusões e tento ressignificá-las entendendo esse caminho que a gente está levantando de forma teórica. Eu estou vivendo só desilusões, por quê? Porque as minhas ilusões são tão grandes que não admitem serem perdidas ou que eu tenha que me reequilibrar ou me recalibrar ou me reorientar dentro das minhas ilusões para que eu consiga lidar com as desilusões. Esse é um caminho simples, mas tu viu como é complexo? Muito. Mas também pode nós estamos agora falando maravilhas. Claro, é bem a Mas teoria, na prática, a teoria é maravilhosa. Mas também pode ter aquilo, o medo de magoar a filha. Então eu não quero falar porque a minha filha vai ficar magoada, vai ficar brava, vai embora, vai dizer que eu não ajudo, vai dizer que eu atrapalho sempre. Pode ser também tudo isso misturado, né? Talvez e aí eu me magoo, fico mal e vou-me embora. Talvez uma intermediária, se ela tiver, né, uma irmã, uma tia, alguém que tenha diálogo com a moça. Isso. Alguém intermediário que ela tenha afinidade abrir o caminho, né, para abrir o diálogo, né? Porque eu imagino assim, ninguém faz nada com a segunda intenção de ocupar, de magoar e tal. A pessoa vai fazendo, é que nem, né, a vida é assim, vai acontecendo. Mas o nosso mundo, né, Beatriz? É todo assim. É de expertise. A nossa vida, quando se entra no mundo, em todos os níveis animais, qual é o objetivo? Sobreviver. Qual é o sentido da sobrevivência? Eu conseguir o nicho e basicamente a alimentação para minha sobrevivência e viver o maior tempo que eu puder, desde que eu estruture um meio de sobrevivência. Esse meio de sobrevivência tem em si uma agressividade. Uhum. Não existe possibilidade de eu viver nesse mundo sem uma introdução no mundo, de certa forma, intrusivo, agressivo. E essa agressividade, essa intrusão, no nível humano é super sofisticada. Tem aí a expertise, a psicopatia, a agressão maior, o poder, a mais-valia, são vários níveis de intrusão em que, na linha bem objetiva, eu posso usar o outro de uma forma não adequada para conseguir os meus intuitos. Então, eu tenho que me dar conta que o mundo é assim. E que se o mundo é assim, é porque eu sou assim. E que os outros também são assim. E não aquela coisa ideal, não, mas se tu é tão idealista assim, então tu vai para um lugar onde tu só reze e espere a morte. Porque tu não sabe lidar com o mundo como ele é. Ele é agressivo, violento, problemático e ele é assim porque nós somos assim no também. Tem o lado bom das pessoas e o lado mau. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso na vida. Senão eu vou ser um cara queixoso, insatisfeito, agressivo ou então até violento, querendo sempre mudar tudo e até um revoltado que quer revolução. Cada um de nós tem que escolher esse caminho, né? Uhum. Muito bem, hoje é sábado e aí a gente tem que ir com calma, sem aquela correria. Afinal de contas, é sábado e também é o último dia do mês de novembro.
Chegando dezembro, vai ser muito rápido esse mês, né? Com certeza que vai ser uma correria. E logo em seguida estamos chegando em 2025. E as projeções, doutor Maia, eu sei que o senhor não acompanha isso assim em detalhes, mas as projeções assim de especialistas em guerra, em meio ambiente, em tarô, em horóscopo, em sociologia, em política, geopolítica, elas são todas absolutamente deprimentes, assim. É um ano que não vai ter um lado bom. E aí, assim, ó, a gente tem que ficar brigando com o que está escrito ali, o que está sendo projetado. E veja bem que eu estou usando sério, eu estou falando sério. Analistas políticos, analistas econômicos, analistas de meio ambiente, tarólogos, astrólogos, quer dizer, uma mistureba do cão, e todos, sem exceção, só tem projeção de tragédia para 2025. Então, tu olhar, por exemplo, para esse vislumbre, assim, para esse horizonte, tu tem que buscar forças lá no dedão do pé para realmente achar que vai ter coisa boa acontecendo em 2025. É preciso saúde mental, né? Quando tu tá falando isso, eu me lembro assim, faz 50 anos que eu ouço isso, né? E ainda estou aqui. Mas eu falei ontem para um amigo meu, ele estava fazendo projeções de meio ambiente, né? Então, as cidades todas já estão debaixo da água, o mundo todo já está de pernas para o ar, o Ocidente já estraçalhou o Oriente, quer dizer, na mente, e na minha também, porque eu leio tudo isso, né? Só que daí eu meio que faço aquilo que o senhor já ensinou mais de uma vez aqui, eu pego e boto ali na minha usina de reciclagem de lixo, né? E faço deixo passar ali no funil, e tento pensar que amanhã é outro dia, que vai ser só amanhã. Não vou ficar pensando depois, porque senão eu vou pirar, né? Mas é um negócio impressionante. Eu imagino na cabeça dos adolescentes, doutor Maia. Não, e tu já viu o seguinte, que quem é que chama atenção dizendo coisas boas que vai acontecer? Esse cara é meio ingênuo, meio burro, né? Pois é. Agora, se tu disser que tem uma catástrofe, que vai cair um asteroide, que o clima vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai ter terremoto, olha, aí é uma notícia interessante, né? Ontem eu vi uma foto que tem uma fenda na África, né? Isso aí eu acho que todo mundo já sabe. No continente africano se estabeleceu ali uma fenda que está se alargando. E os geólogos do mundo todo já estudaram, os especialistas, não sei o que, e disseram que lá vai ser um mar. A terra, a fenda vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Uma parte vai se ir para um lado A, o outro para o lado B, e ali vai se estabelecer um mar. Aí tá, eu vi a matéria, já tinha visto alguma coisa, mas que interessante, né? Vou cavocar mais um pouco, eu vi mais qualquer coisa, né? Aí, por último, lá um especialista de um instituto de algum lugar do planeta disse, né, que daqui a alguns milhões de anos nós vamos ter um novo mar lá. Que alguns milhões. Mas o começo... Eu sou mais otimista. Eu diria assim, que essa fenda vai se abrir cada vez mais e nós vamos conseguir chegar na cidade de Agartha, que é aquela famosa civilização que vive a 2 quilômetros, ou melhor, não, a mais ou menos 250 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Então nós vamos encontrar uma civilização perdida, muito avançada, que vive nesse lugar maravilhoso, a uns 250 quilômetros abaixo da superfície. Mas nem me assusta. Eu já sou otimista, né? Claro. Mas não, tu conhece Agartha, né? Sim, conheço. Não o tinha mito me de Agartha. Não, o pior é que agora... O núcleo... Hein? Fala. É que agora o senhor me assustou, porque tem uma projeção dos Simpsons,
de que no ano que vem nós vamos fazer contato com uma civilização que vive abaixo da crosta terrestre. Os Simpsons não falaram comigo, mas quando tu falou na fenda, eu já imaginei essa civilização que o núcleo central da Terra, que é ferro líquido, é um Sol, né? Que gera o magnetismo do planeta. Então, hipoteticamente, nessa profundidade, eu me aproximo desse calor interno e aí essa civilização vive uma coisa maravilhosa que, como os Simpsons anteciparam até a eleição do Trump, a gente tem que acreditar, né? Não, mas agora eu fiquei mais preocupada, justamente porque eu não tinha me lembrado de Agartha. Que até também aquela teoria da Terra Oca, né? Exato, é isso aí. Porque tu vê, nós conseguimos mais ou menos até profundidade, conseguida chegar até hoje, em Minas, não chegou a 15 quilômetros de profundidade. Exatamente. A Rússia está fazendo um buraco lá de 60 quilômetros e parece que agora eles fecharam, né? Ninguém sabe por quê. Tem esse problema do calor que vai aumentando 1 grau para cá, não sei quantos metros aumenta 1 grau, porque aí nós chegamos na zona do magma, né, da terra quente, que a lava é o basalto derretido. Então, como lidar com essas profundidades, né? E até o centro da Terra são 6.000 quilômetros, olha só. Uhum. Então, isso que a Terra assim, uma bolinha, né? Não é um grande planeta. Sim, ela tem 12.000 quilômetros de diâmetro, né? Então, para chegar no centro da Terra, tu tem que furar 6.000 quilômetros. Olha, 6.000 quilômetros é quase até o fim do Brasil aqui, né? Interessante, né? E então a nossa notícia agora é positiva. Vamos fazer contato. Vamos fazer contato. Que é outra coisa também que o senhor está esperando, e eu também, há mais de 100 anos, né? O tal do contato. Pois eu só 50 anos de ouvindo o pior. Então agora eu resolvi esperar pelo menos uma notícia boa, né? Onde está a civilização perdida no centro da Terra. Se o ser humano não tivesse todas essas fantasias assim, ele perderia o quê? Ele ficaria real demais? Ele ficaria muito duro? O que aconteceria se a gente não tivesse tantas possibilidades assim? É por isso que eu volto a isso. Nós vivemos de ilusões. Uhum. Eu tenho uma grande ilusão, é ter um grande emprego, ter uma coisa muito boa na vida, encontrar um caminho onde eu me sustente, essa é uma grande ilusão. A outra grande ilusão é a família, é encontrar um grande amor, é ter um grande amor, ter filhos, essas são as grandes ilusões maiores, mas que estão cada vez se fragmentando mais pela complexidade da existência e do mundo que muda gradativamente, e as perspectivas, vamos dizer assim, ético-morais e de caminhos abertos, como era no passado, estão cada vez mais difíceis, porque essa abertura de possibilidades tão grandes pelo progresso científico abre campos novos a cada momento e destrói campos antigos ou posições antigas que muita gente que vive mais está acostumado e fica desiludido. Então, de novo, eu coloco a coisa assim que, para entender um mundo onde eu vou viver 80, 90 anos, se eu quiser ficar, vamos dizer assim, equivalente às mudanças do mundo, eu tenho que mudar dentro de mim e mudar os meus ideais e minhas utopias para a realidade que se apresenta. Porque esse caminho que eu chamei de ilusão e desilusão é o aprender com a experiência. A maioria das pessoas tem uma experiência até X anos e fixa ali e acha que aquilo não pode mudar. Se o mundo externo e o progresso científico e os costumes mudam e todas as linhas, vamos dizer, do que era certo e errado se complicam e não são mais aquilo, ou eu faço uma mudança interna,
ou eu fico um frustrado, queixoso, agressivo e crítico de tudo que está acontecendo, porque não consigo entender como é que os meus ideais não são aqueles que eu tinha há 20, 30 anos atrás. Então é um problema pessoal meu aqui e agora. Eu tenho que me dar conta que as coisas mudam externamente. E o que é permanente hoje, amanhã pode não ser mais. A maioria não consegue lidar com isso. Pois é, por isso que aí, de repente, é bom criar uma ilusão bem legal e para dentro dela, criar um mundinho ali e ficar ali, né? Não, é que tu cria a ilusão, mas sempre preparada para a desilusão. É uma dialética entre duas posições, uma otimista e a outra pessimista. Se eu junto o otimismo com o pessimismo, eu abro o que eu falei antes, que é um caminho potencial. Hoje, o que eu tenho que fazer hoje para mudar o que eu estou perdendo aqui e agora? Eu tenho que abrir campo para entender a complexidade que se instalou. A maioria das pessoas começa a ficar deprimida, ansiosa, angustiada, quer que tudo seja como ela imagina e aí começa a se perder, daí porque a ansiedade, a depressão, o sem sentido, o querer morrer, o querer ficar agressivo e dizer que o problema é os outros. Eu sou uma vítima desse mundo que eu pensei que era isso, que era aquilo. Eu acho que eu vou ter que ir para uma igreja, acreditar num pastor, e daqui a pouco eu vou ser abusado pelo pastor, mas é meu pastor. Então, Sim. então, quer dizer, eu tenho que aprender a lidar com as duas situações que vão acontecer simultaneamente. Positividade, negatividade. Positividade, negatividade. A maioria das pessoas só pensa no que deve ser positivo. Não entende que a incerteza da vida é uma constante. Tudo que eu acredito neste momento, daqui a não sei quanto tempo, pode estar abaixo do rabo do cachorro. Uhum. Não adianta. A pessoa fica assim, mas para, mas o mundo, mas tem que haver, mas, quer dizer, não se dá conta que eu é que tenho que fazer uma mudança num mundo onde eu não vou morrer com 30 anos, como antigamente. Que agora a medicina cresceu tanto que eu posso ir aos 100. Mas 100 anos de vida numa sociedade que avança como a nossa, ou eu me adapto, entendo, me informo, leio, ouço, comunicação aberta, o Google, a inteligência artificial me dá uma força. Tem gente que está procurando o tempo todo, então me explica. Vou ver uma live, vou falar com alguém, ouço um filósofo. Eu tenho que entender melhor as coisas. Uhum. Uma coisa é certa, eu estou vendo aqui ó, a fala de um cearense que está com 112 anos e é reconhecido oficialmente como o homem mais velho do mundo, o seu João Marinho Neto. Ele está desde abril já reconhecido como o homem mais velho da América Latina e agora do mundo, segundo o Guinness, tá? E ele está dizendo que ele sempre comeu aquilo que ele produziu, cuidava dos animais, galinhas, vacas leiteiras. Hoje ele está no asilo, tá? Ele comeu sempre muito pouco, só o que tinha ali para comer, nunca teve uma vida muito confortável, pegava pesado na roça. A rotina dele sempre foi muito pacata. Hoje ele está com dificuldades para andar. Imagina o Dr. Maia com 112 anos, ele hoje está com dificuldades para andar. Mas a mente dele é tranquila e sossegada, sim. Ele conta histórias que você fica abismada, de acordo com o filho dele. Não tem problemas de saúde, não toma remédio nem para dor de cabeça. Mas olha só, ele nunca teve uma inimizade. Ele é sossegado, nunca bateu em ninguém, nunca brigou com ninguém, nunca entrou em disputa com ninguém. Sempre foi muito quieto e muito solidário. E agora
não conheceu a família do pai, né? Das tias que conheceu, ele se lembra apenas de uma. Dizem que a família dele é de pessoas bem longevas, né? Então ele tá aqui, mas tipo assim, ele diz, nunca comi muita coisa, nunca fiz nada em excesso, nunca bebeu, nunca fumou, nunca teve vício nenhum e não briga com ninguém. Sabe que eu acho que é uma vida muito chata, sinceramente, mas deve ser tão estranho observar tantos anos passando. O que será que ele sabe a respeito do mundo, né? Pois é, isso tu vê que cada pessoa teria que descobrir um caminho altamente pessoal que levaria a uma significância de vida equivalente a, hipoteticamente, ao que ele viveu. Mas a gente pode, ao ver isso, criticar que é uma pessoa que geneticamente talvez tenha assim, uma possibilidade de corpo muito alta de sobrevida, porque nunca teve doença maior nenhuma. Mas psicologicamente eu posso dizer que ele é limitado dentro da complexidade existencial que o mundo apresenta. Então, ele viveu assim num nicho, né? Numa zona onde não havia assim maiores problemas e ele em si nunca criou problemas maiores que sobrevivesse, vamos dizer, tivesse que sobreviver a situações de grandes conflitos ou coisa assim. Então, para te ver a complexidade de cada um de nós. Por isso que eu digo, cada um de nós tem que descobrir um caminho altamente pessoal. Não adianta eu ter parâmetros de como esse foi, ou esse fez, ou esse aquele. A minha identidade de vida, de eu ser eu que sou agora, é única. E por ser única, é um caminho único meu. E que eu deveria, durante a minha vida, descobrir o melhor possível desse caminho para mim. Que é a única coisa importante que eu poderia fazer. Então, como é uma responsabilidade minha, é eu tentar, dentro das minhas condições, abrir esse caminho. E quando há um problema, é isso que eu chamo de... O problema nos chama a responsabilidade de aprender com a experiência. Os meus problemas é o meu aprendizado com a experiência da existência. Então, é difícil eu ter uma visão de fora como caminhar. Claro que, vamos dizer assim, tudo que eu aprendi à escola, aprender a ler, escrever, ler, é um caminho coletivo para que eu me entenda melhor numa sociedade complexa como a nossa cada vez mais. Mas o problema sempre é uma responsabilidade minha pessoal. Eu sou responsável. É difícil isso, porque eu sempre quero uma maternagem, uma paternagem. Alguém bom, alguém maravilhoso que me guia, que me faz abrir o caminho. Uhum. Eu acho isso bom também, mas mesmo assim, eu ser responsável por mim. Agora, uma vida como a dele, assim, eu fico imaginando ele totalmente desligado de todos os acontecimentos do planeta, né? Ele não, na verdade, ele não teve aquele conhecimento assim mais global. Talvez nunca tenha estado numa escola, talvez nunca tenha... É uma vida muito, extremamente diferenciada da nossa. Não estou dizendo que ele chegou aos 112 anos por isso. Estou só avaliando, né, o tempo em que ele poderia existir. Porque hoje, por exemplo, o número de pessoas com mais de 100 anos aumentou barbaramente, né? Então, Pois é, porque a medicina, né, a capacidade, a vacina, todos os progressos médicos que prolongam a vida, a gente sabe quais são hoje. Então, quem vive numa sociedade ou no núcleo das mudanças sociais, teria que seguir este caminho que eu levantei como hipótese de cada um descobrir o seu caminho aí. Agora, se tu está assim numa zona remota, distante de tudo, e passa toda a tua vida nessa zona remota, distante,
o contexto existencial é completamente diferente do que viver numa grande metrópole, num mundo aberto, onde eu posso viver em qualquer parte do mundo. Então, há uma diferença muito grande do lugar que tu vive e as contingências que tu tem que enfrentar o tempo todo. Então, essas pessoas, como nós que vivemos em lugares onde a mudança é assim como a gente vem falando, eu tenho que ser capaz de entender essas coisas mais básicas, que a nossa vida é cheia de ilusões e permeada por decepções e desilusões. Se eu consigo entender que isso é um problema meu e não da sociedade, porque a sociedade sou eu, então eu começo a entender melhor que talvez eu possa, então, bom, mas tu está me dizendo que é assim, eu vou começar a me interessar mais por política, eu vou ser o candidato, eu vou querer mudar o mundo, eu vou buscar esse caminho e vou ser um cara honesto, fantástico, maravilhoso. Mas, querido, tu vai ter que enfrentar todo o oposto que tu está dizendo que é maravilhoso. Tu não pode ser um idealista burro e bobo. Uhum. Um pequeno mal pode ser um grande bem. Um grande bem pode ser um pequeno mal ou até um grande mal. Ai, mas agora tu está me deixando perturbado. Que é isso? Mas é o tempo todo isso. A complexidade é muito grande. Tu tem que te preparar para enfrentar esse mundo. Ah, não, então eu vou morar no Alasca. Bom, aí é tu que escolhe. Mas vai ter que te cuidar dos animais, né? Te cuida que tem urso. Tem, em todo lugar tem aquele, né? Tem o lado sombra da coisa. Mas O aqui nós bicho temos. papão Exatamente isso. existe desde pequenininho, né, Beatriz? É aquela história, né, doutor Maia? A gente pode ter saído da infância, mas a infância nunca saiu da gente, né? Toda Não. hora tu tá pisando nela, lembrando de alguma coisa e todos aqueles traumas e medos e fantasias, eles estão contigo aqui e agora, né? Quando o guri pequeno tem medo da sombra e quer fugir da sombra, é o primeiro contato com o lado negativo da existência. Eu tenho que conviver com a minha sombra, com as coisas ruins que me habitam, com as coisas maléficas que me habitam e que, se me habitam, devem habitar o outro também. Então, como é que a gente lida com isso? Aí a expertise tem que ser capaz de entender essa união constante do que chama-se certo e errado, bem e mal. Isso é um contexto extremamente sofisticado, que é muito mais fácil eu jogar para o outro ou para o mundo, como dizia o Sartre, né? O inferno são os outros. Se não fosse os outros, o mundo era uma maravilha. Então tu quer ficar sozinho. Geralmente, né? Agora, nós vamos ter uma outra situação que já existe, já está, inclusive, dentro aqui do teu celular, que é a invasão extraordinária da inteligência artificial. E nós ainda não estamos percebendo o tamanho dessa encrenca, que vai avassalar nossa vida em vários setores. Nós ainda não entendemos o tamanho disso. E ao mesmo tempo facilitar. Então, de novo, aparece as duas adaptação. Posições. Mas como tu vê, como é fácil eu sempre ver uma coisa um avanço que é perigoso, negativo. Uhum. Desde o filme 2001, né, que o computador ganha uma inteligência própria e aí fica rebelde, nós estamos lidando com isso e cada vez vamos ter que lidar mais. E tu vê que o primeiro mal-estar da comunicação, essa de inteligência artificial, é desaparecer um monte de empregos e de posições que antes pareciam eternas. Então tem possibilidades avançadas. Breve a gente pode ter um robô empregado dentro de casa, mas ao mesmo tempo muitas coisas negativas junto, porque assim como tem um robô dentro de casa, tem um super míssil que é capaz de explodir uma cidade. Então, tudo isso é duplo.
tanto dentro como fora. Claro, agora uma pessoa bem negativa ia pensar assim, né? Um robô dentro de casa, e se ele pira? Sim, Ele vai me sempre matar, isso. né? Vai me matar. O carro autônomo, quantos acidentes aconteceram antes dele ficar realmente capaz? E até hoje todo mundo desconfia, né? Mas é uma realidade que daqui a pouco vai estar aí. Mas Eu vi um Uber esses dias lá nos Estados Unidos, acho que era ou na Inglaterra, não sei, era um Uber que estava chegando e aí a mulher disse, esse é um Uber do carro tal que não tem motorista. Né? Então ela chegou o carro, parou, ela foi, quando ela chegou perto, abriu a porta, que aí tem um ela motorista. aí que não tinha motorista, tinha nada. E aí ela entrou e no celular alguma coisa foi mandado para ela e ela ela respondeu alguma coisa ali e foi dizendo, a viagem vai começar agora, não tem ninguém aqui para eu conversar, não tem nada, tem câmeras, tudo que eu estou fazendo aqui está sendo gravado, né? E o carro deu ré para poder sair para a estrada, deu ré, depois fez assim, normal, tranquilo, né? E ela é muito estranho viajar com um carro sem motorista, né? Eu tô insegura, tô me sentindo meio, né? Eu tô com medo e tal, mas ela falando ali a respeito da... Só que daqui a pouco ela disse, nós já estamos chegando. Em seguida, chegaram até o destino, né? Aí chegou, abriu a porta, ela recebeu um outro sinal pelo celular, respondeu alguma coisa, provavelmente era fim da viagem, né? Abriu a porta, ela desceu, fechou a porta e o carro foi embora sozinho. Aquilo ali é uma coisa tão estranha de ver, assim como seria estranho, por exemplo, para um bisavô, um tataravô nosso, chegar aqui, ou um índio ainda, né, daqueles que não tiveram contato, chegar e daqui a pouco ver parar um helicóptero, ou parar um ônibus, ou parar um trem, sei lá, e nos carregar, e a gente ir embora naquilo ali. Né? Então, é como se... me lembrei daquelas visões da Bíblia, né? As carruagens de fogo e tal, é tudo que não é visto, que não é conhecido, é tudo muito... cria fantasias na cabeça da gente, né? Sim, Só que eu só está posso, chegando agora na nossa vida. eu só posso, tu ver todas as vidências e tradições antigas, hipoteticamente se diz, são alienígenas que vieram no passado, Moisés, falando com Deus, Deus era um alienígena que tem um conhecimento Isso. muito grande e passou, todas as pinturas antigas ou representações antigas de pessoas que parecem astronautas, parecem naves voadoras, naves de fogo, carruagens de fogo. Quer dizer, eu só posso entender o que se é me apresentado como avanço e coisa nova através da minha base de entendimento do mundo. Então, se lá no passado houve possibilidade de um alienígena vir e abrir conhecimentos para a humanidade, a gente vê estruturas megalíticas tão grandes aí na América Latina, astecas, incas, construções fantásticas que chega a ter pedras assim de 30 toneladas encaixadas de tal forma que eu não posso passar uma folha de papel entre elas. Hoje em dia, para fazer isso, eu precisava de uma serra laser. Como é que os antigos, que não tinham nada, conseguiram fazer isso? Então, quando eles se representa isso no passado e a gente olha os escritos, manuscritos e coisas, a gente vê o que eles tinham capacidade de dizer que viram. Então, é chocante porque a minha capacidade de percepção do mundo é de acordo com o conhecimento que eu tenho do mundo que eu tenho aqui e agora. Mas ele tem hoje uma complexidade tão grande que eu teria que ser capaz de me adaptar a essa complexidade. Senão eu fico igual aos do passado. Mas eu não vou entrar num carro sem motorista? O que é isso? Estão ficando loucos? Eu simplesmente entrei em ansiedade, saí de lá correndo. É assim que as pessoas entendem as mudanças. Por isso que eu falei em ilusão e desilusão. Eu estou sempre tendo que estar preparado
para uma novidade que me desilude do que eu sei. E eu tenho que me adaptar. Ah, não, eu fujo, eu não quero. Eu não sei fazer. O telefone, eu não sei mexer com isso. Aí é uma escolha pessoal, né? Uhum. Aqui a amiga diz que perdeu o marido há 2 anos e agora 6 meses. E ela faz aqui uma fala sobre a vida, tá meio estressada, assim, então vou passar por cima aqui, tá? Então ela diz assim, ó, gostaria que o Dr. Maia comentasse por que eu não consigo sair da dor. Tenho conhecidas que também ficaram viúva como eu e saíram rapidinho, já têm namorado, já refizeram a vida e eu fico aqui dentro de casa me sentindo morta. Tem alguma coisa errada comigo, né, doutor Maia? 2 anos e meio. Provavelmente porque o problema do amor e do investimento afetivo, a gente pode usar a metáfora do dinheiro investido num banco, né? Se esse banco ou esse investimento entrar em falência, eu vou sofrer muito, porque tudo que eu tinha de economias foi embora. Afetivamente, tem pessoas que investem o seu narcisismo, o seu autoestima tão fortemente num outro, que quando há uma perda, aí é de novo a ilusão e a idealização. Este amor que eu sinto por essa pessoa é um amor tão grande que se ele desaparecer ou ele me deixar, eu morro. Porque o meu investimento foi absolutamente exagerado na ideia de um amor eterno ou de ficar sempre com ele. Então, no caso dela, o investimento dela foi realmente excessivo em relação ao romance. Então, ela teria que se dar conta disso cada vez mais racionalmente. O grande problema é que me dá conta de que eu perdi, e ela levanta as hipóteses das outras que logo tiveram outro namorado, substituíram, é porque o investimento que elas fizeram em alguém não foi tão grande como o dela. Então ela tem que reavaliar de uma forma mais profunda o enorme investimento que agora virou uma situação depressiva e angustiante. Eu não vivo mais bem, eu não tenho mais capacidade de investir em quem quer que seja. Então eu me lembrei daquele cara que veio me procurar anos atrás, né? Anos não, acho que 2 anos, que dizendo, eu estou deprimido, doutor, porque eu tenho que vender uma parte da minha terra, porque eu estou devendo para o banco, mas eu nunca fui deprimido. Até os 55 anos eu era um cara que sabia tudo, tem gente se tratando, tomando remédio, eu nunca. Mas hoje eu estou muito mal. Aí eu digo para ele, cara, mas e o investimento afetivo que tu teve nos 55 anos desapareceu todo. Tu não é mais capaz de tirar daquele banco afetivo que tu tinha, essa conta afetiva tão grande na tua vida para enfrentar esse momento pessoal aqui agora. Aí ele levou um susto, porque ele só se ilujava no passado e hoje está deprimido porque devia para o banco. Então ele entendeu, como ela talvez tenha que entender, que ela investiu demais numa coisa que desiludiu ela. Então ela tem que procurar agora esses investimentos mais arcaicos do passado, onde ela era viva, capaz, e tentar reativá-los, quer dizer, desmortificar a vida afetiva que ela já teve no passado. Porque eu tenho certeza que na raiz afetiva que você foi capaz de investir tanto nessa relação, pode ser buscada no passado. Isso eu uso um exemplo assim muito nítido. Por exemplo, o pré-sal, o petróleo está a 7 quilômetros de profundidade. Tem que ter uma tecnologia grande para chegar lá, mas está cheio de petróleo. Eu acho que se ela investiu tanto, ela pode buscar no seu passado, onde ela era viva, forte, capaz, a capacidade de ativar esse lugar interno que está dormente e deixar esse cara ir embora. E ela se vivificar com ela mesma. Essa seria a ideia básica.
E ela poderia também estar, assim, tipo, idealizando aquela figura da viúva inconformada, e aí ela vestiu esse modelito e tá difícil de tirar? Porque aí fica uma coisa tão bonitinha, né? Aquela viúva ali que nunca consegue esquecer o grande amor que partiu e tal. Fica assim, tipo Mas uma personagem. aí ela fica com pena dela mesma e vive Aham. uma situação desagradável. Então ela tem que levantar essas ideias do passado. Por que eu não posso revivificar o que eu fui? Uhum. E pegar nesse banco oculto, vamos dizer, eu diria assim, dinheiro esquecido do Banco Central. Eu nem sabia que tinha lá aquele dinheirinho. Ah, pois é. É uma boa, Então, né? busca no teu passado os momentos aonde tu mais feliz foi. Tu sabe que agora estou falando isso contigo, uma paciente minha muito deprimida, né? Então nós conversando, daqui a pouco eu disse para ela, vem cá, tu te lembra de algum momento no teu passado, assim, que tu teve uma vivência intensa, boa, maravilhosa? Aí ela ficou pensando, disse assim, Maia, eu tinha 5, 6 anos e eu queria muito um patinete e o meu pai me deu um patinete verde. Olha, quando a mulher se lembrou disso, ela parece que entrou no patinete verde. Uhum. Ela ativou o passado da vivência intensa daquele momento onde ela ganhou o patinete e ganhou uma energia ali. Ela disse, entendi, eu tenho que ativar o que eu vivi mais intensamente no meu passado para enfrentar um presente decepcionante. Muito E, bom. e depois de anos, me encontrei com ela, ela disse assim, Maia, continuo no meu patinete verde. Que show. Olha só, uma amiga aqui diz que a minha nora acabou de ter o meu segundo neto. Um menino lindo, lindo, lindo. Estou apaixonada. Mas percebi na minha primeira neta, que agora está fazendo 4 anos nesse dezembro, que ela fica olhando para a mãe dela, cuidando do nenê novinho, abraçando aquele nenê novinho, e ela fica ali no canto olhando. E parece que a mãe não vê, que ela está olhando com inveja, com medo de perder a mãe. E eu não sei como abordar isso com a minha nora, mas eu acho que a guria vai ficar com problemas com o menino. Isso é uma das coisas mais comuns, é a chamada síndrome do filho do meio também, né? O filho mais velho faz uma bonde de coisas que são admiráveis. O filho recém-nascido ganha toda a atenção que o filho do meio perde. E o filho primogênito, quando nasce o outro, perde toda uma carga de atenção. Tem casos comuns assim que o filho mais velho regride a uma posição. É muito comum, estou me lembrando de uma paciente minha, que a filha tem 6 anos, nasceu a outra que tem uma diferença de 2 anos, ela regrediu a ponto de voltar a ter que usar fraldas e não fazer mais cocô na patente, e sempre agarrada na mãe. Um dia viu a mãe agarrada na menorzinha, quando foi buscar no colégio, e quando ela viu a mãe agarrada na pequenininha, ela se atirou no chão e começou a chorar. Quer dizer, teve que ir para a terapia para ser capaz de entender que a atenção não foi perdida, mas foi deslocada para o outro. Só que nesse nível infantil, essa zona narcísica, onde os investimentos afetivos parece que são perdidos, a mãe morreu, a mãe deixou de me olhar para mim como olhava antes, porque agora tem um filho novo, é muito forte. Então talvez essa tia tenha que tentar de alguma forma compensar essa atenção perdida da menina. Agora tem É que um ter uma problema. atenção com isso. E mãe nenhuma é educada para isso, sabia? Não, elas não Nenhuma se dão mãe é conta. educada. Claro que não. Ela simplesmente ela fica encantada com aquele bebezinho e o mais velho vai pro saco, né? E o mais velho sofre o desencanto. E aí Uhum. então pode entender o irmão como Como um inimigo. um rival, um adversário. E como esses amores nessa época são muito traumáticos, eu posso levar isso para a vida inteira como trauma.
e repetir nas relações adultas. E existiria uma técnica, por exemplo, de fazer com que se torne responsável pelo bebê também, ajude a cuidar e fique ali responsável pela criança, não exatamente responsável, né? Mas fique se achando responsável pela criança, ensinar a cuidar, fazer dar mamadeira, trocar fralda junto com a mãe e tal, isso ajuda a criar um laço aí, a criança se sente parte. Sim, porque a mãe não sabe o que fazer, né? A base sempre é a mãe que é suficientemente boa, é aquela mãe que te frustra, mas sempre volta no tempo certo. Quer dizer, então tu vai ganhando poder de entender que tu é separado da mãe e gradativamente ganha a mãe dentro. A gente chama isso de enquadre da segurança vinda do apoio da mãe dentro de mim. Quando eu ganho isso, eu ganho uma estrutura de poder pessoal em que eu enquadro aquilo que eu ganhei de aportes nessa época, que eu era muito frágil e sensível. Se a mãe é meio imatura ou uma mãe que tem grandes problemas e que não volta no tempo certo, desaparece, a tendência é o que a gente chama mãe morta. Quer dizer, zonas internas meio mortificadas por perdas afetivas nessa época. Então a tia essa entendeu bem que ela viu no olhar da menina um ciúmes e inveja inicial da vida, em que o outro ganhou tudo que eu tinha e eu perdi tudo. Se eu não conseguir suprir isso no tempo certo, vai haver perdas desse tipo que eu chamei, zonas mortas internas que vão se repetir posteriormente nas relações adultas. E que eu só poderia entender à medida que eu faço uma terapia e entendo essas complexidades. Mas, realmente, esse é um dos grandes problemas, como tu disse. A maioria das mães não tem ideia da problemática entre vários filhos com idades diferentes. Olha só, agora falamos sobre essa aqui, eu me lembrei de uma que eu recebi no meio da semana, estou aqui procurando, acabei de achar, né? Que se trata do seguinte, ela está questionando assim, ó, também nora e sogra, tá? Existe a possibilidade de alguém fazer a filha ficar sempre doente para chamar a atenção? A minha neta está sempre doente, sempre, o tempo inteiro indo a médico, fazendo exames, tomando remédios e tal. E 2 vezes que ela ficou comigo, durante mais de 20 dias, a menina não apresentou nenhum tipo de problema de saúde, voltou para casa mais gorda, muito mais ativa, muito mais livre, feliz, mas de novo caiu em doencinhas dessas, síndrome disso, síndrome daquilo, alergia a isso, alergia àquilo. Existe a possibilidade da mãe dela, de alguma maneira, mesmo sem querer, estar provocando isso para chamar a atenção? Aí é uma zona complexa que tem que ser vista, por isso que muita gente vai para a terapia de crianças e geralmente o psicólogo chama o pai e a mãe para ver exatamente o que ela está falando para ti. O que está acontecendo que é um ponto cego do casal, ou do pai ou da mãe. Porque se eu não consigo resolver as minhas frustrações no nível psicológico, e isso aumenta, e eu não consigo, aonde vai parar a doença? No corpo. Todas as doenças psicossomáticas de todo tipo têm um componente psicológico enorme, porque eu não consigo resolver no nível psicológico e vai para o corpo. E então eu não tenho como lidar com isso, a não ser que haja essa percepção que eu e tu estamos levantando e que essa pessoa levantou. Se alguém se aproximar de alguém externo, vamos dizer, um psicólogo, um terapeuta, e observar o que está acontecendo nessa família, provavelmente vai detectar o que essa pessoa te falou. Há algo ali que faz a menina regredir para ganhar atenção. Mas assim, ó, seria no caso a mãe. Porque é a sogra. A relação da mãe sempre como tu diz, o culpado é a mãe sempre.
A mãe é que tem a capacidade de perceber essas coisas que a criança não percebe ainda. Por isso que a gente diz a mãe é culpada. Porque Tá, mas se uma eu, mãe, para mas ser, assim, doutor Maia, uma mãe pode, de alguma maneira, tipo assim, criar uma situação que a filhinha está doente para que ela, a mãe, tenha a atenção do marido, por exemplo, ou dos parentes, ou dos exatamente, amigos. Ela pode usar a filha assim, o claro, filho. pode. É que esses usos são tão, vamos dizer assim, importantes para Vampirisco, manter a né? situação, que a mãe não gostaria de perceber isso. Porque quando eu ajo dessa forma, é uma forma escondida até de mim. Então, Hum. qualquer interferência é entendida Ai, uma como sogra ainda falar. Se a mãe, isso. pois é Então, difícil a sogra poder se manifestar, né? claro, são zonas secretas que estão funcionando. Por isso que eu digo que a maior parte das relações são chamadas sadomasoquistas e que não devem ser reveladas, porque esse é o jeito que eu sei viver. E se tu me faz uma intromissão dessas, tu está me ferindo, tu está envolvendo aí Uhum. o meu orgulho, a minha vergonha, Tá e eu não quero invadindo. saber dessa tua interpretação. Aham. Ah, coitadinha da criança, né? Bom, nós somos formados pelas mães e os pais que tivemos, né? Ah, não, eu não tenho mais culpa de nada, sou altura do campeonato. Eu Sim, já. é que se eu consigo, né, resolver isso à medida que eu cresço, eu tenho boas lembranças do pai e da mãe, apesar dos problemas. Eu, eu me lembrei, né, que eu adorava mamar minha mãe e com 9 meses de vida, a minha avó disse, tá na hora de desmamar. E aí, então, a minha mãe parou de me dar mamar. Mas ela Uhum. disse que eu berrava que era um desgraçado, né? Até que a avó levantou a hipótese, dá um biquinho de goiabada para ele. Aí eu parei. Aham. É, claro, substitui, né? Tem que ter alguma coisa Então, por causa da segurança, né, doutor Maia? claro, é uma intimidade. Olha, a relação mãe e filho nesse nível é um romance. Não tem sexo, não tem desejo, não, mas é romance puro afetivo. Até um animal, um gato ou um cachorro, quando chega perto Uhum. de ti, não é um romance? É. Animal doméstico fica assim encantado contigo e tu com ele. Hoje mesmo eu vou atender uma antiga paciente minha e está desesperada porque vou ter que atender hoje. Faz anos que eu não atendo ela. Por quê? Porque ela é arquiteta, tem um nível alto de trabalho na universidade. E aí ela disse para mim, assim meio chorando, que ela estava em São Paulo e o marido foi para a pracinha aqui da Tristeza com o Kiko, que é o cachorro que ela adora, e o cachorro andava sempre solto por ali assim, e aí se meteu com um policial grande e o cachorro veio, mordeu e matou o Kiko. Olha só. Meu Deus. Ela está arrasada. Ah, nem tanto pela morte, mas pela maneira como aconteceu, né? E o afeto que eu sabia que ela tinha por esse Ah, cão desde que pequenininho. bah, tomara que ela consiga perdoar o tal do marido. É. Que coisa, né? Bom, eu Então me tu vê lembro, que não é esse lance do afeto, né? Muitas vezes tu nem te dá conta de alguma coisa, porque a figura da pessoa está sempre ali, certo? A pessoa, o gatinho, o passarinho, sei lá, tá sempre ali. Aí tu sabe que tu gosta dele, mas é uma coisa que tu gosta dele. Tá, tudo bem. Aí de repente aquela criatura some por motivo de doença ou fica doentinho, não quer comer, não quer se alimentar, não. E isso dá um impacto no emocional de qualquer pessoa que é afetiva, né? Normal. É um impacto emocional que é muitas vezes surpreendente. Nem a pessoa sabia que gostava tanto. exato, tu vê, essa nossa ouvinte que diz assim, até hoje eu tô, não sei, ela está há 2 anos e Há pouco, 2 né? anos e meio, né, que ela falou ali. Sim, ela está Viúva, curtindo
o amor negativo, quer dizer, ela está lembrando o tempo todo as coisas boas que viveu com ele, vivendo num mundo fechado, perdido. Agora, uma coisa é certa, né? Afinal de contas, os anos estão passando muito rápidos, né? Dr. Maia, esse ano de 2024 foi um porre, né? Tá terminando já. A gente tem 30 dias aí, termina o ano. Tu não nota que quanto mais velho tu fica, mais ligeiro o tempo passa? Não, tá me chamando de velho. Não, sabe que essa semana foi um guri da família que falou, né? Mas eu não, sabe, tipo assim, não viu, eu pedi pra ele fazer assim, escrever algumas coisinhas que aconteceu com ele no ano. E aí ele disse, não, eu tô com dificuldade porque eu não me lembro de muita coisa. Passou muito rápido esse ano. Sabe? Então... Não, Beatriz, para mim e para ti, um ano tem 6 meses. Eu acho que para mim tá menos. Mas é uma loucura, né? Não, mas eu já não escrevo mais nada de ano seguinte, nem nada. Tô vivendo um dia de cada vez, tá bom. Né? Não, esses dias eu estava vendo, agora estão festejando muito, aparecendo muita Clarice Lispector. E foi uma vida assim pesadíssima, né, dela. Os contos dela são terríveis. E até, então aí eu vi uma entrevista dela em 77. E aí então o entrevistador pergunta, mas Clarice, qual é o conto assim que mais te impactou ou que tu menos entendeu? Aí ela diz, o ovo e a galinha. Aí eu fui ler, olha, eu só vi uma interpretação depois embaixo desse, tu bota ali no Google, o ovo e a galinha, Clarice Lispector. É um troço tão estranho entre o ovo e a galinha, e um interpretador lá que comentou, tá lá embaixo, ele diz assim, quem sabe a gente, para entender melhor, e no lugar do ovo a gente põe o amor, aí dá para entender melhor. Eu acho que essa, porque ela fala depois da metade em diante que o ovo pode ser o amor, né? Mas Beatriz, a mulher era um problema gigantesco, tanto nos contos, quanto a capacidade de fazer contos infantis, né? É um gênio, né? A mulher é um gênio, assim. E a maneira de interpretar a vida também. Porque geralmente se tu interpreta a vida de forma literal, ela fica muito mais grotesca e ao mesmo tempo ela fica muito mais fácil de lidar. Né? Pão, pão, queijo, queijo, gostei, não gostei, gosta de mim, não gosta, né? Aquela coisa bem grotesca, assim. Quando tu começa a analisar com profundidade, tu vai ficando muitas vezes até difícil de entender. Porque a pessoa vai buscando, né, traços e pequenos retalhos daquilo que ela está falando e a gente fica... A mulher é extraordinária realmente, né? Não, e essa entrevista que eu vi aí dela, essa entrevista é interessante porque o repórter fica meio constrangido às vezes, porque as respostas dela são meio lacônicas, né? E nem um pouco assim querendo chamar atenção por ela, ou que ela é boa, que ela é isso e aquilo. Aí uma hora final assim, e Clarice, como é que tu tá te sentindo agora? Ela diz assim, agora conversando contigo eu estou morta. Eu morri. Sim, aí o repórter tédio. não consegue nem entender. Um tédio puro. Meu Deus do céu. Que na verdade talvez a pior fase da vida da gente é a fase do tédio. Em qualquer circunstância, né? Tu começa naquele entusiasmo e tal. É o sem sentido. O sem sentido. É o tédio. É o tédio. Na expressão mais típica, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Que coisa horrorosa estar aqui vivo desse jeito. Uhum. Por isso que viver mais de 120 anos eu acho um exagero. Então viver como ele, assim, tipo um anjo, assim, que caiu do céu e tá ali, né, esperando a morte. Não, aí que tá, esse aí é um ponto, sabe, é o ponto básico. Assim, ficar exatamente fazendo o quê? É um tédio absurdo, né? Tu tá ali, olha, realmente, não bebi, não fumei, não
eu nunca fiz nada, eu nunca tive inimigos, eu nunca briguei no boteco, eu nunca vi, sabe? Não, tudo bem, eu acho que é de aplaudir, mas assim, como é que é isso? Entende? Como é que é isso? E agora eu estou fazendo isso aqui, sentado aqui, esperando a morte chegar. É uma coisa, E é uma é pessoa especial, curiosidade, né? e a curiosidade de vocês é porque eu estou com 112 anos, né? 112 anos. É, Nem eu sei por que que eu estou aqui desse jeito. Por isso, se vocês estão achando engraçado, estou aqui, né? né? A pergunta básica é o que que eu fiz É. Que para exemplo eu merecer? posso dar para vocês? Aqui a nossa amiga diz assim, ó, Beatriz, eu tô nessas aí. Sabe que tem dias que eu não como, tem dias que eu como demais. Eu chego a ouvir o latido da pipoca. Ela perdeu a cachorrinha chamada Pipoca, né? Agora estou escrevendo porque se eu falar eu já caí em choro. É impressionante o amor que eu tinha por essa cachorra. Ela chegou lá em casa quase morta, minha irmã pegou ela de maus tratos, entregou ela para eu doar. Eu nunca consegui doar a cachorra. Ela ria para mim quando eu perguntava para ela se ela queria galinha. Pergunta ao Dr. Maia quanto tempo mais ou menos eu vou conseguir me recuperar. A cachorra teve que ser, enfim, ela morreu, né, na semana passada. É a Eu acho cachorra que uma das coisas da Lúcia. preconizadas, né, que muita gente não gosta é pegar novamente um filhote em que eu pelo menos possa exercer o afeto que está trancado em mim e que não tem mais expressão, né? Então fica um afeto assim transformado no contrário, um sem sentido, um tédio, uma vontade de não, enfim, algo depressivo interno. Então, um dos caminhos é tentar substituir afetivamente por algo que expresse aquilo que ficou trancado em mim, né? Então é muito comum a gente então buscar um outro animal, que a gente sabe que eles duram no máximo É. 15 anos, né? Então eu tenho que estar preparado, mas nunca se está preparado afetivamente para Não, perder coisas de alto valor afetivo, né? ninguém está preparado para nada, sabe? Por Eu isso que acho eu que digo. é nada, dica de nada, a gente não está preparado mesmo. Então, voltando àquele ponto para nós terminar a nossa sessão de hoje, é a capacidade de aprender com a esperança, sabendo que eu estou sempre iludido e sempre desiludido. A criatividade está na capacidade de manter um estado afetivo não tedioso nem sem sentido, nesse lugar onde dois opostos se encontram. Isso não é para qualquer um, mas é uma ideia muito interessante porque é aí que abre campos de imaginação, criatividade, inspiração, intuição. É a criatividade de ser capaz de gerar um estado que eu gosto de mim, mesmo perdendo coisas. E continuo gostando de mim, mesmo perdendo coisas. E se uma mulher, como diz a amiga aqui, ó, quando eu sinto que eu estou muito interessada por um novo amor, também é viúva, tá? Ela conta aqui que viveu isso, mas que agora ela está muito bem e tal, mas que agora ela fala que sempre que ela percebe que está ficando muito enrolada, e a palavra que ela usa é enrolada, com algum novo ficante, ela faz de tudo para ele perder o interesse nela. Porque ela está antecipando a desilusão, vivendo antecipadamente a desilusão. E eu preconizaria que ela aprendesse a lidar com a desilusão, vivendo a ilusão que é a coisa boa aqui e agora. Quer dizer, viver no aqui e agora é viver num lugar onde a ilusão e a desilusão se encontram e é chamado espaço potencial porque é criativo. Eu aproveito o momento. Está me amando? Estou amando? É hoje. Amanhã não sei. Mas hoje eu aproveito. E não crio a desilusão antes do tempo. Ah, interessante. Aí fiquei aqui pensando com os meus botões, vou te aproveitar então, né?
sabe? Então, quando é que eu estou vivo contigo, Beatriz? Aqui Desculpa, mas agora. desculpa, mas eu vou te aproveitar. Então, quer dizer, quando eu desligar o rádio, os dois morrem. Os dois vão. Essa coisa de ficar totalmente entre o ser e o não ser, né? Não ficar Exatamente. completamente, não, eu sou isso aqui, não, ninguém é isso aqui, a gente está, de uma certa Está. maneira. O ser é vivo neste momento. Se eu não entender isso afetivamente, eu estou sempre ou morto ou meio morto. Mas então tá, né? Doutor Maia, essa semana é a última semana, quer dizer, esse sábado é o último sábado do mês de novembro, a gente está chegando já em dezembro, faltam 31 dias para terminar o ano, e olha que foi um ano bem pesado, bastante difícil, cheio de histórias que dá para contar para os netos, né? Mas a gente pode se programar que parece que vai ser pior o ano que vem, ou pelo contrário, né? Não vai ser nada disso. É. Como eu e tu somos otimistas, só vemos o bem e o bom. Aham. Agora, será que isso é ser otimista mesmo? Ou é ser meio, como é que eu vou dizer assim, meio irônico? Meio irônico, porque o humor faz parte dessa junção. Porque se eu consigo rir da desgraça, da problemática e tudo mais, eu uso uma das coisas mais importantes, que é a empatia com a situação, e o humor, porque eu consigo rir de mim e achar graça das coisas, né? Essa semana uma amiga contou aqui que encontrou uma amiga de adolescência e não reconheceu por causa do estado físico dela. Achou que ela está muito envelhecida, muito isso, muito aquilo, não conseguiu entender. Mas o engraçado da coisa é que ela disse que quando ficou espantada, ficou até se sentindo um pouco mal, mas depois chegou em casa e ficou completamente pensando, será que ela causou o mesmo impacto na outra? Porque ela só sentiu o que ela sentiu, mas ela disse, tá, mas depois eu me lembrei, mas será que ela também não teve a mesma impressão de mim? Como é difícil Eu, encontrar uma pessoa depois de muitos anos, né? claro, aí ela foi para frente do espelho e disse, puxa vida, olha, eu acho que eu estou impactada com o meu estado. E começou a rir, né? Bom, depois que tu te acostuma a rir de ti mesmo, eu acho que tu tá livre. É tipo assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, né? Porque na verdade, Sim, assim, ó, a gente é uma piada pronta, né? Até quando a gente o está humor, sofrendo. o humor limpa a alma das sombras. Muito bem. O Rogério falou alguma coisa sobre o filme que vocês vão comentar na terça-feira Né? e não sei se ele chegou a comentar com o senhor já, que seria um filme ligado à questão do etarismo, à questão da A substância. substância. Terça a gente vai falar sobre isso. É um tema, Sobre o filme, né? um tema bem, acho que super atual, né? Cada dia mais atual. Sim, Substância. Então, gente, quem não viu, vê, dá uma tentada, ver se consegue ver, para a gente poder entender e ouvir, então, na terça-feira, às 20 horas, o Dr. Maia e o Rogério da Paz e o Marco, né, se estiverem e o todos, Marcos, né? e o Marcos, eles vão analisar, então, o filme Substância, Perfeito. que fala sobre o etarismo, né, e a questão da Isso. beleza, né. É, Então tá, doutor Maia, só que eu posso lhe desejar, agradecendo muito a sua companhia, e desejar um final de semana, assim, repleto de tudo de bom. tá bom. Um beijo para ti Um também e beijo. para todos os ouvintes. Obrigada. Conversei aqui com o Dr. Herberto Edson Maia, sempre aos sábados, né, que a gente conversa aqui, quando ele está com a agenda dele disponível, e tem sido assim, ele libera a agenda dele para conversar com a gente no sábado de manhã. E é muito bom porque é tema livre, uma pauta aberta, extremamente ligada às questões da nossa humanidade, né? Essa parte tão interessante e engraçada de todos nós.
Com isso eu estou indo embora, quero agradecer a todos, a todas, muito obrigado pela semana e desejo também da mesma maneira, né, um final de semana repleto de tudo de bom. Muito bom fim de semana, até segunda às 9 horas. E não esqueça que amanhã às 19 horas a gente tem o Adroaldo Bauer Correia com o domingo.com. Grande beijo e até amanhã. Quer dizer, até segunda-feira às 9 horas.